Estamos a cerca de 15 dias do fecho do mercado de transferências. O campeonato já começou, mas a verdade é que o mercado ainda pode mexer muito em Alvalade com entradas e saídas. Um pouco mais do que aquilo que se calhar inicialmente estávamos à espera. Tudo isto e muito mais na Hora de Sporting de hoje. Já sabem, conteúdo diário da maior potência desportiva nacional. A Hora de Sporting todas as manhãs a atualizar as últimas notícias de Sporting Clube Portugal. E bem, hoje vamos falar de lateral esquerdo porque pode estar a caminho de Alvalade ainda uma troca que pode acontecer no ataque do Sporting, ainda uma saída na baliza e, obviamente, as últimas notícias de Sporting. E bem, roda a vinheta, porque é hora de falar de Sport. Esta hora de Sporting a falar de Monsef Zekri, lateral esquerdo marroquino de apenas 17 anos, que é apontado pela imprensa como próximo reforço do Sporting Clube Portugal para a lateral esquerda. Está então encontrado aqui um perfil para a lateral esquerda e para o suplente de Maxi Araújo, digamos assim, um jovem para crescer nas sombras, um perfil interessante e um perfil que a mim me agrada particularmente. É um jogador de apenas 17 anos, que tem 18 internacionalizações jovens por Marrocos, e é um jogador que também tem tido um crescimento muito rápido, porque apesar de apenas 17 anos, tem 20 partidas como profissional ao serviço do Mechelen do futebol belga. Inclusive já atuou nesta temporada na primeira jornada da Jupiler League do futebol belga e por isso é um jogador que traz algumas características interessantes. É um lateral esquerdo, mas também pode atuar como um médio interior esquerdo ou até como um médio esquerdo, ou seja, um jogador com um grande pendor ofensivo, uma capacidade e uma qualidade técnica e uma capacidade de subir pela ala esquerda. Jogador que encaixa no molde de lateral moderno, que participa ativamente no processo ofensivo da equipa, capaz de inventar espaço em corredores apertados. Um jogador que obviamente tem que ser trabalhado, não tivesse ele 17 anos, tem uma margem de progressão e um potencial enorme. Ele que acaba por ter então pedigree internacional, momento de afirmação maior, se possamos falar assim, do lateral esquerdo foi ao representar a seleção sub-17 de Marrocos, que conquistou de forma inédita o Campeonato Africano de Nações sub-17. Ele terminou inclusive no 11 ideal desse torneio e foi um dos grandes destaques dessa seleção marroquina de sub-17. É claramente um talento afirmado, talento confirmado nos escalões superiores de formação jovem e claramente já saltou para futebol sénior, já ganhou esse ritmo competitivo. O negócio poderá-se fazer por 3 milhões e meio, com alguns objetivos incluídos e uma pequena porcentagem do passe a permanecer no emblema belga, pelo menos é isso que nos aponta a imprensa desportiva, mas trazer então aqui algumas características rápidas e este perfil do lateral esquerdo que pode então chegar ao Sporting nos próximos dias. Vamos aguardar para perceber como é que estas negociações entre Sporting e Mechelen irão evoluir, mas ao que tudo indica, o Sporting já iniciou as tratativas e está a tentar fechar então este jovem lateral esquerdo. Fica assim então encontrado para já o lateral esquerdo que irá acrescentar mais uma solução para a posição, irá fazer então a sombra de Maxi, um jogador jovem, com margem de progressão e com tudo para crescer no Sporting. E a pré-época do handball do Sporting Clube Portugal já terminou. E o Sporting agora terá então no dia 23 de agosto, no pavilhão municipal de Santo Tirso, o arranque oficial da temporada. A formação do Nina irá enfrentar então a formação do Benfica neste derby pela Supertaça de Portugal. O Sporting Clube Portugal então termina esta participação com vários amigáveis, que começou com uma vitória por 48-25 sobre a formação do Oppenweiler, depois 29-25 sobre a formação do Göppingen, depois 32-30 sobre a formação do Dinamo Bucareste e depois a participação na International Cup, na International Champions Cup, um torneio de pré-temporada a reunir aqui alguns conjuntos bastante interessantes. O Sporting foi até à final, venceu a formação do Qatar por 38-19, venceu o RD Slovan por 33-31 e perdeu na final de ontem perante a formação do Melsungen por 28-26. Destaque da preparação do Sporting, o Sporting a todo vapor. Fica então o único ponto negativo desta preparação da temporada. Então, nesse último jogo contra o Melsungen, Martim Costa acabou por sair lesionado. Ainda falta conhecer com detalhes a gravidade da lesão. O jogador deverá então ser submetido
ou deverá já ter sido submetido, ou estará a ser submetido, digamos assim, falta então perceber aqui o espaço temporal, a exames médicos para tentar perceber a gravidade da lesão. Esperemos uma recuperação boa e rápida a Martim Costa, até porque precisa nos ajudar em toda a temporada, ele que é um dos grandes talentos e um dos protagonistas deste handball do Sporting. E vamos então a possíveis mexidas neste mercado. Segundo a imprensa desportiva, Soares não está mesmo feliz no Sporting. E a verdade é que o avançado colombiano vive uma situação que se tem vindo a agudizar. Assobiado em Alvalade na segunda jornada perante a formação do Vitória, também chegou atrasado, obviamente autorizado na preparação e não começou a temporada da melhor maneira. A postura que tem revelado dentro das quatro linhas também não é a melhor, mas o camisola 97 parece não estar não só feliz no Sporting, como quer mesmo sair. Pelo menos isso é o que é repercutido pela imprensa desportiva. E o Sporting parece já estar à procura então de uma eventual solução. O Sporting então ao cautelar, obviamente que não iremos avançar para nenhum grande investimento sem a saída de Soares contemplada, mas segundo a imprensa desportiva nos traz no dia de hoje, Vipotnik é o plano B a Luís Soares. O internacional esloveno pode implicar um investimento superior a 20 milhões de euros. Manter o camisola 97 em Alvalade continua a ser visto como uma prioridade, dado o tempo do mercado que ainda se tem, mas o internacional esloveno poderá então reforçar o Sporting caso o Sporting venda Luís Soares. Então é o Sporting a sondar e a cogitar soluções, pelo menos isso é o que nos indica a imprensa, o Sporting a colocar soluções em cima da mesa, até porque a continuidade de Luís Soares a não ser dada como certa, e por isso o Sporting está atento. Vipotnik é um jogador interessante, foi um dos grandes destaques da última temporada do Championship, irá implicar então um investimento sempre superior a 20 milhões de euros para se o Sporting decidir avançar para a sua contratação. É um jogador com forte no ataque à profundidade, com grande capacidade física e de finalização, é um jogador de um perfil bastante interessante, então, este internacional esloveno. E, continuando por aqui, a destacar também alguns dos assuntos de Sporting, gostaria de destacar que o nosso podcast Sporting Entre Linhas está disponível. O nosso podcast, onde tivemos alguns problemas técnicos que adiaram um bocadinho ali, 30 minutos a 35, o início da emissão, mas fizemos então a gravação em direto com todos e está disponível então o Sporting Entre Linhas com a análise tática desse Sporting Vitória, sobre os comportamentos e as dinâmicas do Sporting, os erros defensivos da equipa leonina e também, obviamente, uma parte de perguntas e respostas. Então, Sporting Entre Linhas está disponível também por aí. Vamos então às curiosidades do dia. Vamos à ligação deste dia 17 de agosto ao Sporting Clube de Portugal. A 17 de agosto de 1939, Ildefonso Rodrigues ganha a etapa finalizada em São Pedro do Sul, na volta a Portugal, em bicicleta. Em 1941, neste mesmo dia, a primeira vitória nos campeonatos nacionais de atletismo. João Lourenço venceu a etapa Porto Alegre-Castelo Branco, na volta a Portugal, também em bicicleta. Em 1959, António Pedro Júnior conquista a etapa Espinho-Viseu, ainda na volta a Portugal, em bicicleta. Em 1974, Vítor Rocha também é o primeiro classificado da etapa Águeda-Alcobaça, na volta a Portugal. Muitos destaques da volta a Portugal em bicicleta, mas em 1984, no dia 17 de agosto, fica marcado pelas estreias de Litos e de Jaime Pacheco no Sporting, e em que Virgílio aponta o gol da vitória sobre o Estoril Praia, no jogo a contar para a meia-final da Taça de Honra. Em 1991, uma vitória por 4-0 com bis de Balakov sobre os mexicanos do Puma, no torneio triangular da cidade basca de San Sebastián. Ainda em 2024, o único jogo do Sporting com Vitoriocas no 11 inicial, na Madeira, na passagem do sueco. Então, o único jogo de Vitoriocas na Ilha da Madeira, com 2 golos apontados na vitória, por 6-1, sobre o Nacional, e ultrapassou nesse mesmo dia Van Wolfswinkel na tabela dos maiores goleadores leoninos do século. E já sabem, se chegaram até aqui, deixem um like, nos ajudem muito a divulgar o nosso conteúdo para o resto do universo leonino e para essa nação verde e branca de Sporting Clube Portugal. Subscreva o canal. Metade da malta que nos assiste regularmente aqui no YouTube não é subscritora e por isso subscreve, não custa nada, é 2 segundos e ajudas realmente a fortalecer o nosso projeto. Ativa o sininho de notificações também para seres avisado pela plataforma que temos um novo conteúdo no ar, seja um vídeo, seja um short, seja uma live, seja uma publicação, seja algum conteúdo da maior potência desportiva
Nacional. E só ia também, tens que ativar o sininho por conta de hoje à noite. Ativa também o teu lembrete. Memoriza, 21 horas, horário Portugal Continental, estaremos em direto para mais um Sporting em direto. Desta vez com o nosso convidado do mês. E o convidado é Pedro Varela, podcaster, vocês já certamente conhecem, canto do Sporting, Sporting 160, também conhecido amplamente pelas redes sociais como Bancada de Leão, estará connosco para discutirmos durante uma hora e um quarto, a atualidade leonina e dissecarmos aqui um bocadinho também numa conversa, obviamente, recheada de Sportingismo e de Sporting Clube Portugal, com a habitual também interação com a malta do chat. E, para terminarmos também esta hora de Sporting, vamos falar dele, João Virgínia. Ele que poderá sair, João Virgínia quer minutos e poderá mesmo sair do Sporting. Por isso, o nome de Kaique, guarda-redes brasileiro do Palmeiras, que esteve emprestado ao Farense e depois ao Nacional, em passagem no futebol português. Então, surgirá este nome de Kaique também porque o João Virgínia quer sair para somar mais minutos. Segundo nos remete a imprensa esportiva nacional, futebol turco é uma das soluções para João Virgínia. Segundo então a imprensa desportiva, Virgínia recebeu uma sondagem do futebol turco e vamos aguardar para perceber como se irá desenvolver. Um mercado que poderá mexer muito mais do que o que estávamos à espera, até porque ninguém contava com a saída de João Virgínia, há a possibilidade ainda da saída de Luís Soares, há, entre aspas, para perceber os dossiês de Pedro Gonçalves e Daniel Bragança e como tudo isto será gerido. A nível de entradas, o Sporting poderá colocar então um bocadinho mais de entradas ainda além daquilo que se imaginava. Temos que aguardar os próximos desenvolvimentos sobre o mercado, mas os próximos 15 dias certamente não serão tranquilos para nós. Mandar um fortíssimo abraço para todos vocês que nos acompanharam em mais uma hora de Sporting. Agradecer então por passarem aqui diariamente connosco a debater sobre a maior potência desportiva nacional. Mandar um abraço e já sabem, logo à noite 21 horas, Sporting Entre Linhas no ar e muito conteúdo de Sporting Clube Portugal. Um abraço a todos e claro, viva o Sporting!